Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Me chamo Alan Caldas, sou influenciador digital há 10 anos, há mais de 10 anos, autor do programa de treinamento Milionários da Telecom. Fui dono de provedor e trabalho no setor há mais de 15 anos. Estou aqui com o Felipe Neri, engenheiro, especialista em interconexões, GSTFC, proprietário da empresa de consultoria regulatória TMCO. E estou aqui também com o Márcio Minguta, fundador e administrador da Net Wireless, provedor de internet, profissional que trabalha há mais de 20 anos no setor. Galera, vamos puxar um pouquinho de assunto agora, sobre negócios de telecomunicações e link dedicado. Márcio, conta pra gente como é que está o mercado de transporte de dados. É interessante essa sua colocação do mercado de transporte de dados. Ok. O mercado de transporte de dados está passando por um momento de transição, né? Nós tivemos aí, nos últimos anos, a velocidade que imperava, começou há 5 anos atrás com 10 mega, 100 mega, 1 giga, e agora nós estamos passando por uma migração dos 10 para os 100 giga no mercado de transporte de dados. No ano passado, a gente teve já um salto de transporte de dados migrando da plataforma de 1 giga para de 10, né? E aí começou com a entrega dos grandes fabricantes de roteadores capazes de trafegar com 10 GB, portas de 10 GB e 40 GB, e a entrada dos Smart Switch no mercado, né, com grandes marcas como a Huawei entregando Smart Switch, acompanhando uma tendência que veio da Ubiquiti. Mas peraí. Calma que você está falando um negócio assim que para quem está nos assistindo não vai entender. O que é um Smart Switch da Huawei? Então, os Smart Switch são... Uma boa pergunta? Uma boa pergunta. Temos que partir do princípio que quem nos assiste não entende do setor e estamos aqui para levar informação para a nossa audiência. Os Smart Switches são uma tecnologia que é aplicada nos switches, que são capazes de fazer tecnicamente roteamento, ou seja, são capazes de transportar dados em cima de aplicar BGP, aplicar o SPF em cima de switches. São switches L3. São switches L3. O conceito de switch, né, que é aquele hub com diversas portas, permitindo diversas conexões, porém o que antigamente esses equipamentos tinham só a camada L2, né? Enfim, para quem nos assiste, existe 12 camadas, né? ISO/OSI, que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até... E aí o que acontece? O switch chamado camada 2 é os switches que permitem VLANs, né? E os switches de camada 3 é que permitem roteamento, para quem está nos assistindo de forma leiga, tentando explicar de forma leiga. E o que o Márcio está explicando aqui para a gente é que a Huawei implanta agora, né, vende na sua nova linha de switch com capacidades de fazer roteamento, o que é muito interessante. E para quem tem um só dispositivo, o L2 e L3. Isso aí. Mas beleza, mas continua a sua observação desse conceito de crescimento técnico nas capacidades. Isso, a capacidade com a entrada do conceito da fibra ótica, da consolidação da fibra ótica como meio de transporte, o que nós vimos uma tendência do ano passado para cá foi a utilização de switches de maior capacidade, ou seja, de portas de maior capacidade, ultrapassando a barreira de 1 GB, chegando a 10, 40 e 100 GB agora, e também dos equipamentos de transmissão de dados por lambdas, né? Ou seja, nós temos aí, me ocorreu agora, me deu um branco. Os DWDMs. DWDM e CWDM. Esses equipamentos são capazes de transportar várias lambdas de luz, né? Vários canais, DWDM com vários canais, ou lambdas, pode ser, a pessoa escolhe, né? Com várias cores diferentes dentro de uma única fibra, e isso dá, por exemplo, a gente tem fabricantes que entregam hoje 2 terabytes em apenas um par de fibras. Caramba, hein? Muita coisa. 20 canais de 1 GB ou de 10 GB. Tudo bem, então você diz, vamos tentar aqui traduzir para o nosso público, para a nossa audiência, né? Vamos lá, mercado de transporte de dados. São empresas especializadas em atender outras empresas. Mas não é empresa qualquer empresa, não é escritório de advogados, não é uma transportadora de valores, não é uma transportadora de logística. É uma empresa que atende outras operadoras. Você tem uma empresa que atende outras operadoras. Então, quando a gente fala do mercado de carrier to carrier, operadoras para operadoras, Márcio Minguta nos diz aqui que agora está passando por uma transformação
onde os carriers to carriers aumentam suas capacidades de transporte no intuito de implantarem equipamentos que transportem mais. Antes os carriers to carrier vendia 10 GB, agora estão vendendo 40, estão vendendo 100, e os lambdas nos DWDMs. Inclusive, né, no nosso caso, a Network de Telecomunicações, ela é formatada para vender fibra apagada. Ou seja, a empresa pode colocar qualquer capacidade em cima da fibra para poder transportar de um ponto a outro que não vai ser afetado por nossos equipamentos no caminho. Ou seja, nós fazemos a entrega da fibra, ela conecta os equipamentos dela, então ela tecnicamente, uma empresa é capaz de colocar um DWDM e transportar até 2 teras em um único par de fibra. Isso eleva hoje a capacidade de transporte a um nível ilimitado de conexão. O limite é a grana dele para comprar o DWDM, porque a fibra está lá. A fibra está lá. E o interessante, Alan, quando você fala isso, é que no ano passado, na FutureCon, nós tivemos 2 fabricantes apresentando os DWDMs de custo reduzidíssimo, custo baixíssimo. Tem os DWDMs passivos que são muito baratos. Exatamente. Coisa aí de R$1.000. Exatamente, o DWDM é muito passivo, tá? Não os ativos com gerência, com troca, com gestão, é outra história. Mas os passivos é bem baratinho. O chinês aí, pô, arrebenta. Exatamente. E aí o custo está em você colocar os GBICs, que são os módulos de DWDM, nos equipamentos e transportar esses dados. Sim. Pela distância que você vai atingir, né, e pela capacidade que você quer. 1, 10 GB, 20, 40, 60, 80 km de distância. Né? Tem uma dúvida. Aí eu também não sou leigo nessa área. Então você poderia implementar uma rede colocando DWDM passivo em trechos e DWDM ativos nas pontas para gerenciar inclusive os DWDM passivos? Deixa eu explicar um pouquinho, vamos lá. Você tem uma ponta A e uma ponta B. Aí o que acontece? Quem nos assiste vai ter uma dificuldade de imaginar isso, porque como é um formato de podcast aqui, é mais o áudio. Mas vamos lá. Você tem uma ponta A e uma ponta B. Nessa ponta A você tem um GBIC de um lado e um GBIC de outro. Então, fibra A, fibra B. Só que se você quisesse colocar 5 GBICs de um lado e 5 GBICs do outro, numa mesma fibra, o DWDM passivo ele faz isso. O que é um DWDM passivo? É que não é ligado na tomada. Então, tem alimentação, tem energia. Ele não tem energia. Eu não sei como que inventaram esse treco, mas é um negócio muito bem feito. E funciona. O interessante é que funciona. Você bota realmente 5 GBICs de um lado, 5 GBICs de um lado, 5 GBICs do outro, e aí você enfia isso dentro de um DIO por uma fibra só. Uma só, não é duas. Ele falou par. Eu falo uma só. Existe uma fibra só com DWDM passivo, que nem na tomada é ligado. A luz é misturada ali dentro e o troço vai piscando e vai que vai. Porém, existem DWDMs ativos, que é um equipamento elétrico que se liga na tomada, ele tem energia, e ali ele tem outras configurações de gerência, que aí ele fica monitorando. Aí, geralmente, quem usa um DWDM ativo, com equipamento ligado numa tomada, equipamento ligado na outra, não usa uma fibra só. Geralmente usa duas, porque aí ele gerencia tudo por uma, e ele monitora o nível de sinal. Se cair um pouco e atenuar, ele joga para outra e dá um alarme. Tem um SNMP ali. Existe uma gestão disso. Geralmente usam um DWDM ativo quando se tem muitos canais. Ninguém vai usar um DWDM passivo, ativo, para usar 3, 4 canais. Então, geralmente, o cara tem 10 canais, 20 canais, de 100 GB cada um. Aí usam um DWDM ativo, né? Você conseguiu explicar, será? Consegui. E a gente tem que dar graças a essa evolução dos DWDM aos cabos submarinos, né? Porque os cabos submarinos, geralmente, eles têm 4 fibras, os antigos têm 4 fibras, 6 fibras, 12 fibras, né? E aí, com o aumento da capacidade de transmissão, ou seja, a necessidade de transmitir mais dados, os cabos é uma opção. Fica obsoleto, troca-se o cabo, gasta-se mais $1 bilhão para trocar o cabo, ou se desenvolve equipamentos capazes de utilizar aquele mesmo cabo, extrair mais daquele mesmo ativo, daquela mesma infraestrutura. Isso. E aí nós tivemos o prazer de visitar algumas empresas de cabo submarino agora. Já existem hoje no Brasil, aí chegando aqui, pelo menos 5 empresas de cabo submarino, né? E essas empresas de cabo submarino, uma delas, ela pulou de uma capacidade de 1 tera para 7
7 petabytes de transporte de dados, ou seja... Com os DWDMs dela? DWDM, que louco, né? Eu ia falar a marca aqui, mas não vou falar não. A marca do DWDM? É Padtech. Tem da Padtech também, né? Que a Padtech é a nossa representante mundial nessa área, né? Eles são fortes em DWDM. Fortes demais. Mas tem DWDM Fiber Home, tem DWDM Nokia, tem DWDM CTE. O Siena Network. Tem o Siena e tem até o da CI. A CI Fere em Rádio está fazendo DWDM. E tem o chinês também. Chinês, parabéns. Raizecon, chinesaço. De Shenzhen, a empresa. Só não pode ir lá buscar o DWDM com esse vírus aí. Vai que o vírus entra pelo DWDM, né? E vamos dar graças a Deus também pela internet existir, né? Porque você imagina uma crise dessa há muitos anos atrás, a gente não teria essa capacidade de conversar por vídeo, né? Sim, então, sim, negócios hoje estão cada vez mais sendo fechados com a China através de videoconferência, teleconferência, e isso, nós que operamos no ramo de fibras apagadas, damos graças a Deus que os dados fazem isso, né? Exponencialmente. Agora vamos falar uma outra coisa. Beleza, você falou que há um crescimento técnico, mas eu quero saber o crescimento do mercado. Tem provedor pra caramba contratando transporte? Por que um provedor, eu pergunto para você na lata, por que um provedor deveria usar a tua empresa para contratar um transporte? Por que ele próprio não construi e economiza essa grana? Então, o papo é reto. É exatamente isso. O papo é reto. Onde está a vantagem do cara usar você como transportador? Por que ele não constrói a fibra dele? Então, o custo de construção... Com um pequeno deboche, já que o poste é grátis. Exatamente. O custo de construção hoje, aí a gente volta naquela coisa do TCO, do Total Cost of Ownership. O custo de propriedade daquela rede. Ok. Então, você tem um custo de construção muito pequeno, né? O que a gente chama lá de CAPEX, muito pequeno, ou seja, o cabo custa muito barato, lançar o cabo na rua é muito barato. Só que o OPEX, a operação daquilo custa muito caro. Manter uma equipe na rua para cuidar de 40 km de cabo custa muito caro no mês. Com 35 mil reais, vamos supor assim, para poder manter uma equipe, carro, técnico, 24/7, Nokia, etc. Esse custo é muito alto. Quando uma empresa como a nossa se propõe a prestar esse serviço, ou seja, nós temos esse custo de manutenção, e ele se preocupa que esses 30 mil que ele colocaria na operação mensal de uma rede de longa distância, ele foca aquilo em quê? Em equipamentos para o cliente dele, na melhoria da qualidade do cliente dele. E aí ele ganha mercado, começa a ganhar mercado e expandir a atuação dele. Enquanto nós ficamos responsáveis, e aí é aquilo que você falou há minutos atrás, um DWDM, ele quer aumentar a capacidade de 10 GB, ele pega um DWDM, pluga lá e aumenta a capacidade sem ter que novamente passar novos equipamentos ou ter o custo de operação. Vamos tentar falar aqui para a nossa audiência que nos assiste, acho que talvez isso não esteja muito claro para eles. Eu acho que é o seguinte, ele está dizendo que é uma ilusão, Márcio Minguta está falando, é uma ilusão você achar que vai passar fibra e construir é barato, mas manter esse treco é caro. E eu digo para vocês por experiência própria, porque é o seguinte, se você pega, por exemplo, 40 quilômetros de fibra, se eu tivesse uma caixa de emenda a cada 2 quilômetros, eu teria quantas caixas? 20 caixas, ok? Ao longo de 3 meses, eu teria 20 caixas, porque vai romper. E quando romper, eu tenho que colocar 2 caixas no meio. Vamos supor que em 3 meses rompeu quantas vezes? Vamos pegar a calculadora, me ajuda aqui com a calculadora. Dá um chute aí. Em 3 meses, em 40 quilômetros, você vai ter uma ocorrência, 3 ocorrências por mês, pelo menos. Em 3 meses, é pouco. É pouco. Para a região metropolitana é pouco. É pouco. Aumenta um pouquinho essa aí. Aumenta aí. Como é que é Então, a gente tem tido uma média de 3 ocorrências Não nós. Um provedor tradicional numa região metropolitana. Eu digo uma por semana. Uma por semana. Então ficaria 4 por mês. Em 3 meses, 12 ocorrências. Então, estamos com o número 12 na cabeça. Se cada ocorrência, R$100 já é da caixa de emenda. Tá? Mais, sei lá, um pouco de cabo que tem que usar, 100 metros de cabo. O cabo é R$2, mais 200 conto. Sim, de cabo, já estamos com 300 prata. Mais botar aqui 200 conto de mão de obra indireta, já estamos com R$500. R$500 seria o custo de tratar um rompimento numa fibra?
Nessa faixa, pode-se dizer aí. Tá um pouco alto, tá um pouco mais, mas tá por aí. Estamos com um valor razoável, não estamos? Tá, com certeza. Apesar que eu exagerei nesses 200 metros de Tem fibra. mais coisa. Nesses 100 metros de fibra. 100 metros não daria, não. Daria 30. Mas vamos voltar a conta aqui, peraí. 100 mais, sei lá, R$60 de fibra, que seria 30 metros de fibra, 160. Mais 200 conto da mão de obra. 360. Dá um pouquinho mais, que tem tubete, tem álcool, tem uma série de... Tem alça. Né? Tem alça pré-formada, então... 400 pratas cada rompimento. Então eu diria que 12 rompimentos custaria para o provedor 4.800 em 3 meses. E facilmente vai ter isso. 4.800 vezes 4 trimestres, né? R$20 mil. Então ele gastou não sei quanto para construir, mas tem R$20 mil aqui para manter. E a equipe, né? Fora que a equipe, que ele tem que ter uma equipe de carro. Por ano? Por ano. 20 mil. Tô achando pouco. Também tô. Você multiplicou por 4? Multipliquei. Eu tenho 400 pratas para cada rompimento. Aí vamos supor que um ano tem 56 semanas, né? Um ano tem 56 semanas. Então, um rompimento por semana, 400 pratas cada rompimento, vezes 56 semanas, eu estou falando de R$22.400 de manutenção. Ao Cearais, se romper uma vez por semana. Pode ser que rompa mais. Só de material. Só de um custo indireto, né? Porque eu somei aqui um custo indireto mais custo direto. Seria a caixa de emenda, fibra e mais a galera ir lá consertar. Eu chutaria aqui. Vamos supor que fosse uma contratação terceirizada só para tratar rompimento de fibra. Quanto que o cara me cobraria? 500 conto para consertar. Eu pego os 500 conto e multiplico por 56 semanas no ano. Eu gasto 28 mil para consertar um rompimento por semana. E 40 km de fibra daria facilmente um rompimento por semana. Então, o custo de manutenção de 40 km de fibra, só com esse tipo de intercorrência, custaria 28 mil. 28 mil. 28 mil custa 40 km de fibra na manutenção. Isso. A cada 40 km, 28 mil. Isso. Aí agora eu teria que perguntar o preço, não sei nem se o Márcio pode falar preço, entender de quanto é que custaria uma fibra pagada de 40 km. E multiplicar isso por 12 e ver a diferença entre uma coisa e outra. Antes disso, o que o Márcio trouxe uma coisa importante, que é na verdade, é a lógica saudável de você ter uma visão positiva de compartilhamento de custo. Então, não é à toa que existe operadoras, empresas de telecomunicações ou de infraestrutura que fornecem serviço para outras empresas do mesmo segmento. É muito comum, principalmente em empresas cuja maturidade administrativa do negócio em si, né, ainda é baixa, quer deter toda a infraestrutura. Quer deter tudo. Toda a infraestrutura. Eu quero ter a minha fibra, eu quero botar a fibra no poste, eu quero ter meus equipamentos. E aí, no nível inicial de operação... Isso faz sentido. Isso faz sentido. Mas quando você vai crescendo a sua empresa, o seu nível de maturidade de negócio também vai aumentando, você começa a perceber que você depositar parte da sua infraestrutura em empresas que têm know-how, que são especializadas naquilo, faz muito mais sentido. Você focaliza a sua energia naquilo que importa. Em vender e fazer negócios. Exatamente. E menos em operar e ter infraestrutura. E focaliza também na sua capacidade de negociar com esses fornecedores de infraestrutura preços e condições adequadas. Entendeu? Se não fosse assim, você teria que... Todo mundo queria ter seu próprio poste. Eu já instalei poste, tá, gente? Mas não faz sentido, meu. Entendeu? Eu defendo muito isso. Eu já instalei poste meu. Teve lugar que eu queria passar fibra que não tinha poste. E eu fui lá, comprei o poste, e o caminhão foi lá entregar o poste, e mandei o cara cavar o buraco, o cara enfiou o poste, e eu botei o poste lá, e um mês depois estava cheio de fio no meu poste. Eu vou dizer mais. Essas empresas que atuam no segmento vendendo infraestrutura ou serviço para empresas do meu segmento é um vetor do crescimento do setor. É um vetor. Por quê? Você dinamiza o setor. Você é aquela empresa que quer entrar naquela
numa determinada área, você não perde mais o tempo, você não tem que contratar pessoas, tua expertise, para você montar a infraestrutura. Você já compra aquilo pronto, sabendo que vai funcionar, e toda a etapa de ter conhecimento, de ter a tecnologia, negociar com o fornecedor, você passa por cima disso. Você já entra no negócio muito mais rapidamente. Eu acho que faz todo sentido. Mesmo porque essa conta que a gente fez aí, ela é uma conta que, se você pensa o seguinte, se você tem uma fibra apagada, não quer carrier como a empresa do Márcio, você pode botar ali um DWDM com vários lambdas. E você vai ter muita segurança nisso. Agora, vamos cá. Fala um pouco da sua empresa pra gente aqui. Pode falar? Posso. Explica aí como é que é a operação de vocês, o que vocês vendem, o que vocês ofertam e onde está. Isso, a NetWise Telecomunicações ela nasceu em 2014 para prestar serviços para grandes operadoras, né? A gente atendia Claro, atendia Nextel, atendia as Pamar, as Passat, Internex aqui no Rio de Janeiro. E em 2015, com o advento aí da Copa do Mundo, da chegada das Olimpíadas em 2016, nós começamos a fazer projetos para aquele anel olímpico da Barra da Tijuca, quando nós tomamos a decisão de passarmos a atuar na nossa própria fibra. E por uma solicitação da Oi, a Oi colocou para a gente um desafio que era passar fibras para alugar para eles. E nós vimos que era um bom negócio alugar fibras para a Oi. E começamos a construir redes na região da Barra da Tijuca só para entregar para a Oi. Aí começamos a fazer um projeto. Caramba, a Oi, hein? Por que não construiu ela mesma? Então, ela viu que era muito melhor ela terceirizar do que ela construir a rede própria. Porque ela é fera em vender e vende bem. Pode falar o que foi, vende bem pra caramba. E fibras de backbone, né, são fibras que exigem mais cuidado, né? Então, você entregar uma fibra de backbone, você exige uma qualidade do cabo melhor, você exige um SLA menor, né? Sim. Então, as fibras de entrega de last mile podem romper a toda hora que você consegue rotear o caminho, né? A de backbone passa muito tráfego ali e ela tem que ser, assim, vamos dizer assim, um termo irrompível, ou seja, ela não pode romper, e se romper tem que ser muito rápido a recuperação. E aí nós começamos a fazer trabalho para eles, para poder fazer esse backbone, através de uma solicitação de um diretor da Oi na época. Isso chegou a TIM também, e no fim das contas nós começamos a fazer projetos especiais, como projetar a construção do anel óptico do Rio de Janeiro, dentro da região olímpica, ali através dos dutos do BRT. Fizemos esse projeto e logo em seguida a gente entrou na Supervia. A Supervia a detentora da malha ferroviária no Rio de Janeiro. Então nós fizemos dentro da Supervia uma malha de fibras óticas de cabos de alta capacidade, cabos que são considerados o que a gente chama de PK, ou seja, low water peak, ou seja, tem toda a gama de onda possível. Olha que nome bonito, hein, meu irmão? Pô, pra quem está nos assistindo, low water peak. Como é que é esse negócio em inglês aí? Isso é para comer? Não, low water peak deve ser com batata, é bom. Low water peak um comprimento de onda, né? Onde você não tem a defração da luz, você não tem a quebra da defração da luz, ou seja, o cabo ele tem várias possibilidades de você transmitir o comprimento de ondas de cores dentro dele. E numa determinada faixa de onda ocorre uma defração, que é a defração chamada que é a defração da água, ou seja, quando a onda ela se quebra para depois retornar na outra ponta. Então você perde, atenua muito aquela forma de onda. Engraçado, tá aí um conhecimento novo. A gente está sempre aprendendo, né? E tá aí, eu não sabia disso. Eu achava que todas as fibras transmitiam todas as frequências de luz. E isso não é verdade? Não, não é. Não? Tem que ter uma especificação na fibra, que é a especificação PK, que aí determina que ela transmite todas os comprimentos. Então, por exemplo, uma fibra comum, um DWDM com muitos canais terá dificuldade em transmitir. Porém, essa fibra aí pode botar o DWDM de 1000 canais que vai... Mil não sei se existe, né? mas vai passar muita coisa nisso aí, né? Muitos canais nisso. Muita coisa nisso aí. Ela pode chegar a 2 terabytes de transferência numa única fibra, né? Então, nós construímos esse backbone com essa tecnologia, capaz de aplicar um DWDM ali e trafegar em todos os comprimentos de onda possíveis dentro de um cabo de fibra ótica.
E nós fizemos essa ligação para atender o quê? Existe uma carência muito grande na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é um mercado em franca expansão. Hoje é o mercado que mais cresce no Rio de Janeiro. Bacana, de provedores, né? Provedores. Lá você tem uma população ainda dentro daquele plano de que existem 300 mil localidades para serem atendidas. Na Baixada Fluminense, hoje no Rio de Janeiro, existem muitas localidades para serem atendidas. E os provedores estão crescendo lá, porém não tinha infraestrutura de conectividade, de transporte para os grandes data centers. Ou seja, as empresas que levavam transporte para lá, elas cobravam um valor mais alto, porque elas estavam sozinhas naquele trecho lá, e aí elas cobravam por megabyte. Um exemplo é hoje, um provedor paga em torno de R$13 o mega, ou seja, R$13 mil o gigabyte lá em Nova Iguaçu para poder... O custo do link dedicado para o provedor final, vou botar assim, né? Está em torno de R$13 lá. R$13 lá. Tá. Caindo atualmente para R$9, ou seja, R$9 mil ele trafega 1 giga de dados. E aí vou comparar com uma fibra pagada, capacidade ilimitada para trafegar. E aí você colocando apenas um GBIC de 10 GB numa fibra pagada, você paga de Nova Iguaçu até qualquer data center desses que nós conectamos, que é a Level 3, NB Telecom e Teleporto, você paga R$10 mil, ou R$20 mil, desculpe, pelo aluguel da fibra. Então você consegue trafegar 10 GB numa fibra por R$20 mil, ou seja, um pouquinho mais do que ele pagaria. Você falou sem querer o preço de quanto custa? Não, falei querendo mesmo, para o pessoal saber que... Então custa R$20 mil, é uma fibra pagada? Isso, por exemplo, de Nova Iguaçu até o Eu acho que a importância nessa questão não está no preço. A importância na questão está na segurança, porque uma fibra no trem não vai romper. Não, né? Mas não posso dizer nunca, né? Nunca é uma palavra grande, mas dificilmente você teria uma fibra rompida. Mas só por curiosidade, você é passado aonde no trem? No trilho? Isso é passado bem próximo do cabo que a gente chama de caternária, que é o cabo que alimenta os trens, né? Mas não tem um furto de cabo de energia e aí não vão roubar a fibra confundido, não? Há um tempo atrás, o que acontecia era que o pessoal confundia cabo de fibra com cabo de cobre. Mas dentro da Supervia tem diminuído o número de furtos de cabo de cobre e hoje em dia também o pessoal já conhece os cabos de fibra, então não mexem muito não. Entendi. E assim, o risco de alguém roubar um cabo desse de fibra ali é muito grande, porque... O cara vai tomar um choque gigantesco, né? O cara subir ali, né? A tensão mais próxima do cabo ali está em 3.400 volts. Eu tô fora eu não vou nem fazer manutenção nesse cabo, hein? Eu queria fazer uma pergunta pro Márcio. Não sei se ele se a empresa dele já está pensando, já teve a oportunidade de fazer algum projeto, alguma análise de fibra na rede de água e esgoto. Cara, isso é maneiro pra caramba, já tive essa ideia. Então, nós tivemos aqui um parceiro, depois você pode até pesquisar, uma pessoa muito digna de São Paulo, a Zettabyte. É uma empresa que ela faz isso na Espanha, e ela trouxe essa tecnologia para cá, começou a desenvolver isso em São Paulo, e ela fez aqui no Rio de Janeiro um estudo para poder fazer isso, uma tecnologia fantástica. Tem um robozinho que ele vai passando por dentro da rede de esgoto, e aí ele vai passando uma cola por cima do tubo, que é justamente quando a água vai enchendo, fica aquela bolha de ar, né? Então justamente onde a água não encosta, ele passa uma cola ali e vai colando o cabo Que louco! No duto. Que robô é esse, gente? Sério mesmo que isso existe, cara? Sim, pode pensar depois. A empresa é Zettabyte. Zettabyte. Ela faz a implantação de um cabo de fibra dentro do esgoto com um robozinho com uma cola. Isso já é realidade aqui no Rio? No Brasil? Não. No Brasil, em São Paulo, ele começou a fazer em algumas localidades de São Paulo. Não sei aonde que ele está fazendo, porque a última vez que nós falamos tem uns 2 anos, né, quando ele no Rio não vingou, por questões de governo. O governo não permitiu que usasse, a SEDAI não permitiu que usasse a rede dela. Empresa pública, né? Complicado, né? São Paulo é Sabesp, né? São Paulo é Sabesp. Tudo que é para agregar, pode botar.
Fibra no esgoto, gostei dessa. Muito bom. E aí, como é que ele sai dentro da casa do cliente? Justamente pela caixa de esgoto na casa do cliente. Ele consegue chegar com a fibra lá dentro, sai, deriva para fora da caixa de esgoto e cria estrutura para dentro da casa do cliente. Para dentro dos prédios, a mesma coisa, né? Sai direto dentro da caixa de esgoto e é uma tecnologia bem interessante. Agora, sabe que eu já ouvi falar de empresas lá fora que não tem uma tecnologia, ela tem um conceito interessante. Qual é o conceito? Cave once, cavar uma vez. Então, assim, muitos domicílios do Brasil não tem rede de gás encanado. A maioria usa o tal do bujão. E aí o que acontece? As empresas de gás fazem as suas expansões de forma morosa, porque envolve uma infraestrutura de obra grande, etc, etc. Mas elas fazem investimentos. Na Zona Norte do Rio, por exemplo, a empresa que aqui no Rio atua, né, que não é uma empresa pública, uma empresa privada, é a Gás Natural Fenosa, né? Hoje é Naturgy. Essa empresa ela cava buraco na rua para enfiar a tubulação de gás. Aí eu pergunto, já que cavou o buraco, vai botar um tubo, bota dois, um de gás, um de fibra. Só que a gente é tímido isso no Brasil, nunca ouvi falar, você não vê essas iniciativas, né? Mas eu acho que é uma questão de maturidade do mercado. Eu acho que eu falei de duto de água e esgoto, porque eu já percebo um movimento aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, mas também Mato Grosso, Salvador, de empresas interessadas, empresas que ganharam, de alguma forma, através de uma PPP, o direito de explorar, o direito de construir, a obrigação de construir a infraestrutura de água e esgoto e explorar serviços. Então, eu já estou começando a perceber uma mudança. A dificuldade delas é que eles não detêm know-how de telecomunicações e tecnologia. A questão é o know-how, não é a infraestrutura de fato. Então, eles estão agora ávidos por entender como isso pode ser feito. Eu imagino que no caso do gás seja a mesma coisa. O negócio das empresas é gás. Como é que você vai viabilizar um negócio de telecom no negócio que é a maior receita da empresa, entendeu? Mas então, tem um negócio dentro do negócio, porque é a infraestrutura, fazer obra na rua e cavar buraco. E assim, isso é uma só para os dois. Sim, é a sinergia, né? Isso é muito do poder público, né? O poder público, ele na verdade... É que ele não é ator estimulante nessa questão, né? E deveria ser, né? Nesse caso, infelizmente, a gente está limitado a essa... Exatamente. Isso aí, uma ideia rápida aqui no Rio de Janeiro, né? Para os provedores que não sabem, aqui no Rio de Janeiro tem uma reunião às segundas-feiras, que é o CORRIO, que é um comitê de regulação da área de telecom e de cavar a cidade. Essa reunião ocorre com todas as áreas da prefeitura que... A tal da Assembleia na Seconserva. Isso. E aí essa Assembleia define o seguinte: se uma empresa vai fazer um buraco, a Light, a SEG, seja lá quem for, vai fazer um buraco na cidade, ele abre a possibilidade para as empresas de telecom, ele bota lá aos interessados: nós vamos fazer uma obra na Avenida Atlântica. Toda semana essa reunião? Toda semana, às segundas-feiras. Né? Pode ser que tenha mudado, né? Mas... a última informação que eu tive que é a segunda-feira. Então, o poder público, então, nesse caso, ele está abrindo a possibilidade. Não, as empresas é que não têm know-how e não procuram. Talvez aqui no Rio, carece de uma divulgação dessa iniciativa e de talvez implementar um modelo e de tornar público as atas, as iniciativas. Talvez o meu papel aqui como comunicador e influenciador digital, que eu tenho uma presença grande e trago muita informação, mostrar isso de forma clara para todo mundo. Seria muito bom que você um dia acompanhasse e convidasse as pessoas que trabalham no... Quem sabe eu posso ir lá filmar, né? Apesar que quando eu falo filmar, as pessoas têm medo da câmera, né? Quem sabe eu não vou levar a câmera lá no tal da Assembleia, filmo, né? Não, eu acho que é interessante filmar, mas é ver qual é o modelo de publicidade possível para dar essa... Muitas vezes, participar de uma reunião, muitas vezes tem um custo de deslocamento, tempo, mas entendi. Aquela decisão que se tomou em determinada reunião, publicar aquilo e oferecer um tempo de resposta. Então, todo mundo tem acesso, então eu acho que isso poderia dinamizar.
Eu fico, então, com a promessa de futucar esse assunto melhor e trazer esse assunto aqui para a nossa temática. Embora seja uma temática regionalizada, né, porque eu vou falar do Rio, mas você sabe que essa semana... É uma sugestão que os outros municípios podem adotar. Isso surgiu, tem que fazer um parênteses aqui, existia um grupo na prefeitura de 2015, né, que pensava as Olimpíadas, esse grupo chamava Grupo Pensa, né? Como é que esse grupo atuava? Isso serve para todos os municípios implantar. Esse grupo ia nas faculdades, na FGV, ia na UFRJ, ele falava o seguinte: gente, tem um problema aqui, reúne o pessoal aí, os alunos de engenharia, os alunos de administração, e fala assim, tem um problema aqui, eu preciso resolver esse problema aqui. Quem se habilitar apresenta o projeto para a gente poder resolver esse problema da Prefeitura do Rio de Janeiro. E isso trouxe muitos ganhos para a Prefeitura, muitas das soluções que tem implantadas. Hoje veio desse grupo, que foi criado, chamado Pensa, um grupo para pensar soluções para a cidade, um grupo só para pensar soluções na cidade. Nós, especificamente eu, com a equipe que atuou na Prefeitura de Itaboraí em 2012, nós propusemos esse modelo, ou seja, o saneamento básico que ia ser feito na cidade de Itaboraí, eram 100 quilômetros de rede de esgoto, nós propusemos abrir o edital para empresas de telecomunicações interessadas em passar os seus dutos e os seus cabos se cadastrassem naquele lançamento ali. Só que aí o poder público realmente ele é muito seccionado. Então, outras secretarias não admitiram fazer aquilo por não estarem preparadas para poder receber mais um operador ali e saber como fazer aquele lançamento junto, né? Caramba, interessante, né? Perdeu-se uma oportunidade. Essa oportunidade, o Brasil tem o dom de não copiar boas ideias. De não copiar boas ideias. Jacarepaguá inteira foi feita com isso e na época do governo não podia falar o nome do político, mas do Maia, aqui, o prefeito. Pode falar, o prefeito César Maia, na época do César Maia. Na época do César Maia, toda Jacarepaguá foi feito isso, foram passados dutos em toda Jacarepaguá à disposição das empresas de telecomunicações que quisessem se instalar ali. Essa obra foi feita lá em Jacarepaguá, foi feita... E é usado esses dutos hoje? Você pode procurar lá, você vai na Jeremias de Dantas, os dutos estão ali, todos eles aflorando e vazios. Vazio? Vazio. Caramba, a gente é doido por um buraco para colocar uma fibra. Exatamente. Agora, você sabe que é muito interessante essa questão da política, né? Eu vim candidato a deputado federal em 2018. Foi uma campanha muito bonita, porque aí eu podia falar tudo que tu quer, né? Porque você ficar falando de política fora de campanha é em vão, é inócuo. Então, assim, para que eu vou reclamar tanto se eu não tenho uma proposta de poder? Justamente a política me permite isso. Eu antes falava de poste, mas eu tinha uma proposta de poder. Qual era a proposta de poder? Se você me eleger, eu vou lutar por a poste. Ou por facilitar o poste, sei lá o quê. Vou lutar pela classe. Agora, você ficar falando disso fora de campanha, fica assim uma pessoa reclamona. Né? Fica reclamão. O cara reclama do Bolsonaro, mas o que eu estou fazendo para o mundo? Né? Eu até reflito sobre minha própria vida. Quando eu morrer, o que eu deixo? O que vocês vão deixar? Qual o legado que você deixa? Você foi um reclamão o tempo todo? Você está entendendo? Então, assim, muita gente me critica. Eu tenho críticas até hoje. Por isso que você não ganhou, por aquilo que você não ganhou. Eu ganhei e muito. Ganhei 2.093 votos e foi maravilhoso, porque o meu legado para o mundo foi esse. Eu trouxe uma proposta de representar a classe, numa proposta de poder, numa proposta, olha, se eleito, vou batalhar para modificar isso. Agora, é claro que a nossa classe não representa uma parte da sociedade, ela é pequena. Ela é pequena. Por que eu estou aqui nesse assunto? Agora, está chegando as eleições municipais e já fui procurado por alguns vereadores para prestar apoio a eles, sabendo que eu fui candidato, que sou influenciador digital. Já tem alguns vereadores, né? Pô, Alan, vem aqui bater um papo com a gente, me conhecer melhor, conversar, conhecer nosso gabinete. Quero colocar meu gabinete à sua disposição. Já tem uns 3 ou 4 vereadores me procurando nesse sentido. Né? E todos eles meio que têm um pouco dessa relação, tipo, toma lá da cá, vou te dar alguma coisa e você me dá um apoio em troca, né? Eu não busco isso porque
não me interessa dinheiro, vai me dar R$1.000, R$500, eu também nem gosto disso, né? Mas é o que eles fazem hoje. Procura um líder comunitário, dá um emprego pro cara, dá um dinheiro pro cara e na campanha intensifica esse dinheiro, né? Como eu não estou interessado nisso, financeiramente, graças a Deus, eu sou bem resolvido, eu estou interessado não no apoio deles, mas no apoio para nossa classe. E é engraçado que em alguns que eu exponho o apoio para nossa classe, eu já tenho dificuldade. Mas Alain, isso aí é um projeto, não é um projeto de curto prazo, né? Não. É um projeto de longo prazo. Sim. Você fala um projeto político? Porque é um projeto político, mas um projeto político, assim, com a pauta de objetiva, telecom. uma pauta objetiva. Sim. Então, isso vai requerer de você um prazo maior para as pessoas conhecerem. Então, se você só atua de 4 em 4 anos, não vai ter apoio. Entendi. Entendeu? Eu acredito que... eu não posso desistir. Não pode parar, você tem que... E não é questão de fazer campanha política. Na verdade, é uma campanha de interesse. Entendi, da classe. É defender uma bandeira. É defender uma bandeira. Entendi. No momento a cada 4 anos ou a cada 2 anos, depende... Sim. Você se coloca candidato, mas independente de se colocar ou não como candidato, o seu papel é talvez de viabilizar na política ou fora da política diversas situações em prol da categoria, entendeu? Eu acho que você, como influenciador, na minha opinião aqui, minha sugestão seria o seguinte: você reunir esses vereadores ou esses... reunir é difícil. Em geral, vou ter que escolher um, mas tudo bem. Eu diria que você pode ser muito mais, que seria falar para eles o seguinte: olha, assinem um compromisso comigo, independente de quem você vai adotar como seu par, os outros têm que assinar um compromisso para você. Sim. O Rio de Janeiro tem o maior ICMS sobre telecomunicações do Brasil. Isso tirou daqui a Oi, tirou isso daqui a TIM, tirou daqui a Vivo, tirou as sedes. As sedes daqui. Tá. Isso trouxe um prejuízo econômico no Rio de Janeiro bilionário, multibilionário. Porque você imagina o faturamento dessas empresas, o quanto sim. E aí você deixa de faturar pelo Rio de Janeiro para faturar para outro lugar. E aqui a gente tem 32% de imposto sobre ICMS. Então, eu acho que está na hora de defender junto aos deputados, e eu falo isso por quê? Porque a gente diz o seguinte: se você reduzir 3%, 4% no imposto, você ganha isso em consumo. Então, você compensa. Isso é estudo que você pode estudo ter. Entendi, certo, né? Com a FGV, que mostra o seguinte: se eu reduzo 4% no consumo, no imposto, o consumo aumenta. Se eu tenho um produto que hoje custa R$20, eu reduzi ele para 18, por exemplo, ou 16, que seja, né? Botei lá 10% de redução do valor dele. A venda dele vai crescer e a arrecadação do município vai aumentar. Então, se houver um plano do governo de reduzir o imposto de telecomunicações, ao longo do mesmo tempo o consumo vai aumentar. O que ele pagava de imposto, ele vai pagar em consumo e vai gerar emprego, que vai gerar renda. Então, Olha, é uma bela sugestão. Eu só não posso dizer que ela é uma sugestão objetiva, porque com o vereador não consigo nada disso. O vereador é só ICMS, é só ISS. E provedor não paga ISS, provedor paga ICM. Mas a gente tem que... Mas eu tenho que encontrar aí um jeito. A pauta permanente. Eu aceitei aqui uma lição de vida que o Felipe Neri me deu, com toda a razão, uma pessoa até mais madura do que eu, mais vivida do que eu. Eu aceito sua sugestão de que realmente eu preciso não deixar o sonho morrer. Exatamente. Né? Não posso deixar o sonho morrer, que realmente um projeto de poder, ele é um projeto de longo prazo mesmo, né? Mas olha, a gente fugiu bastante do tema, foi embora, entendeu? Vamos voltar para a fibra. Uma cervejinha aqui. Mas é um papo interessante, porque estamos falando de telecom, né? Vamos voltar para a fibra no trem. Você estava apresentando para a tua empresa, estava apresentando a sua empresa, falando para os provedores que vale mais a pena contratar um carrier to carrier. Mas a pergunta é: tem provedor bastante contratando o serviço de vocês? Tem clientes satisfeitos? Tem feito expansões? Ou a sua malha é uma só? Você agora trabalha bastante a capacidade da malha? Como é que é?
Então, nós fizemos bastante expansão. Hoje nós estamos chegando a Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Comendador Soares, expandindo em direção a Japeri. Fizemos também a conexão da Pavuna, São João de Meriti. Então, hoje, quem tem fibra dentro da rede do metrô tem uma opção que é sair pela Supervia também e chegar até o centro da cidade hoje através da Supervia. Então, você tem 2 redes ultra seguras para poder transportar os seus dados. Ou seja, 2 redes, porque tem 2 cabos de fibra no trem? No caso de São João de Meriti e Pavuna, as 2 estações, né, do metrô e da Supervia ficam lado a lado. Então ele pode optar em pegar uma fibra dentro do metrô e uma dentro da Supervia e ter uma rede que... Mas a do metrô não é da tua empresa? Não é da minha empresa. Mas a da Supervia é? É um exemplo de que são redes seguras no Rio de Janeiro. Quais são as principais redes no Rio de Janeiro seguras? São as redes OPGW, que são redes que estão no cabo de alta tensão, rede dentro da estrutura da Supervia, rede dentro do metrô. Essas são redes muito seguras. E as redes enterradas, evidentemente. Só que as redes enterradas a gente tem a ciência de que acontecem muitos incidentes, já que é um local público e tem muitas obras da prefeitura, obras de terceiros, né? Então você tem as concessionárias públicas que mexem ali, acidentes de carro. Então as redes enterradas, elas são seguras sim, mas elas têm mais incidentes do que as redes que a gente chama de redes segregadas, ou seja, que estão dentro de domínios privados. Então tua rede é incaível, pronto. Papo para quem está nos ouvindo. A rede no trem não cai, galera. Ela cai, rompeu quantas vezes em um ano? Então, em um ano foram 3 incidentes. Pô, é muito pouco, gente. E consertou rapidinho? Ou tu enrolou o dia todo? Não, conserta muito rápido. A gente tem plano de recuperação muito rápido. Então, pô, gente, mas olha, eu juro por Deus, porque realmente 3 vezes não é muito pouco. Fala, Felipe. Não, eu estava aqui pensando a dificuldade em fazer uma manobra de ajuste na fibra por queda. Uma fibra pública, acho que não é via pública, engarrafamento, carro, subindo, e uma via privada, uma Supervia, o acesso ao ponto onde o defeito esteja é muito rápido, né? Muito rápido. A gente mantém uma equipe permanentemente lá dentro. E quando tem que fazer manutenção, não tem que esperar o trem parar, não? Isso, então, a manutenção, isso é um assunto bem interessante, né? Que todo mundo pensa que a gente só vai poder fazer quando o trem não estiver operando. Meia-noite, 1h da manhã. Como é que é o plano de recuperação que nós temos na NetWireless, né? Nós fazemos a recuperação emergencial, ou seja, nós passamos o cabo, se tiver que levar o cabo para o muro, né? Nós levamos o cabo para o muro, fazemos a recuperação, restabelecemos o sistema. Tá, mas nós levamos o cabo para o muro, aí o trem está passando, como é que é? Então, a gente pinça o cabo dentro da via, houve um rompimento. Você vai lá, pinça aquele cabo, traz ele para o muro. Mas fazer isso é rapidinho? Rapidinho. Ah, tá. Então espera um intervalo do trem e rapidinho pega. Mas se o trem passar, vai capar o técnico. Não, a gente consegue pinçar ele com um bastão, traz o cabo. Ah, então bastão, agora está melhor explicado. Ok. Você vai pegar o cabo, pinça com um bastão, traz ele para o muro mais próximo, para o local mais longe. Então pode estar passando o trem que for que não tem problema nenhum. Que não tem problema. Então você conserta a fibra com o trem andando. Papo é esse. Em média, o plano de recuperação nosso estabelece em 2h30 a operação. Né? Tá. Para recuperar. Toda vez que um dono de provedor fala isso, eu boto o dobro. Mas eu acho que tá valendo. Que seja 4 horas. Ele falou 2, tá? Ele falou que 2 horas eu não acredito. Mas tudo bem, 4 horas está valendo. O Alan tem razão, porque quando eu falo 2h30 da equipe de operação. Então. Mas até o cara chegar lá, mais meia hora para ir, meia hora para voltar. Mas o técnico no Rio não trabalha muito, fuma um cigarro, entendeu? Exatamente. Toma uma água. 4 horas, sim, porque é exatamente isso. Eu, como técnico da área, eu conto só o tempo do técnico sentado trabalhando. Não dá para contar. Deslocamento, essa coisa, todo o tempo de recuperação. Mas eu acho que o que a galera tem que se ligar, né, não é isso. O que a galera tem que se ligar é o seguinte: gente, você ter uma fibra onde só rompeu 3 vezes num ano, isso é uma coisa assim inimaginável. E ele ainda diz que consertou em 6 horas, em menos de 6 horas. Em 4 horas, está mais do que aceitável. Isso é um SLA de 9.9.9.9.9. Se for somar o total de disponibilidade de 365, não sei quantas horas, vezes 300, acho que é uma disponibilidade muito alta. Hoje a gente atende, né, nessa rede aí os backbone de algumas empresas. Hoje a gente tem aí grandes empresas que estão com a gente, né, trabalhando com essa fibra. E grandes operadoras? Grandes operadoras. E ontem nós tivemos o prazer de fechar o primeiro provedor
porque pegou uma fibra para poder fazer uma conexão de alta velocidade de Mesquita até... Mas peraí, primeiro provedor por quê? Você já não vende para provedores? Não, a gente vendia só para as operadoras. Quer dizer, os provedores ainda estavam naquela de... engateando. E vamos fechar, não vamos fechar? É caro, não é caro? Choraram muito o preço para esse primeiro provedor entrar, né? Esse provedor, ele reconheceu o valor da rede. Nós fizemos uma conexão ao data center novo da NB Telecom. Ok. E aí, a primeira coisa que ele fez foi botar os equipamentos de capacidade, ou seja, ele comprou equipamentos de 240 GB de capacidade. Caraca, show! DWDM, claro, DWDM, né? Claro. E aí ele vai colocar no data center da NB Telecom e no local dele, lá no POP dele, 2 equipamentos. Esses 2 equipamentos têm capacidade de transporte de 240 GB de 2 DWDMs. Isso, 2 equipamentos da Huawei. Aí eu pergunto assim, provedor regional que está na Baixada, e se o cara quiser contratar um linkzinho de vocês, rola também ou é só transporte? Geralmente nós indicamos algum parceiro, alguma empresa grande que utiliza. Você não tem a ASN, BGP rodando para vender link, né? Nós não fazemos isso, porque nós entendemos que aí é competir com o nosso cliente. É outro expertise. Aí é competir com o nosso cliente. Nós temos 2 realidades na nossa rede. A primeira realidade são as grandes companhias que estão do lado de cá, ou seja, a gente tem aí China Telecom, a gente tem Globinet, tem Seaborn Networks, tem a AT&T. Mas você só falou de operadores de cabo internacional. Isso, o que eles têm a ver com essas... O que eles têm muito a ver com a NetWireless? O que acontece? Eles têm hoje, os provedores que estão aqui, por exemplo, em Nova Iguaçu, eles precisariam vir buscá-los aqui. Eles precisariam pagar para usar essa fibra ou pagar alguém com capacidade para poder buscar o link desses grandes provedores aí, incluir Cogent nesse projeto. Então eles precisam pagar alguém para poder chegar até aqui e buscar, ou seja, pagar o transporte ou pagar pela fibra. O que nós temos hoje que está funcionando muito bem? Nós estamos levando essas operadoras para Nova Iguaçu, ou seja, nós vamos criar portas em Nova Iguaçu, onde o cliente de Nova Iguaçu, pequeno provedor, em vez dele ter que pagar alguém para poder buscar... Então, deixa eu tentar traduzir aqui para a nossa audiência. Fez parte da estratégia de vocês interconectar com todos os operadores de trânsito internacional para que a malha deles fique grande através do transporte de vocês. Exatamente. E aí o que nós fazemos é espelhar a porta dessas operadoras, ou seja, espelhar a porta dessas grandes operadoras lá em Nova Iguaçu. A gente está construindo. Mas você vende somente a capacidade de transporte se precisar, ou você só vende a fibra apagada? O cara tem que iluminar? O provedor tem que iluminar. Nesse caso, o que acontece? Lá em Nova Iguaçu, teria um equipamento. Esse equipamento ele está conectado a essas operadoras. Então, por exemplo, hoje nós temos conexão com a internet. Não, então você está falando de um projeto específico, que é o data center seu em Nova Iguaçu. Exatamente, é um data center em Nova Iguaçu, onde nós vamos ter portas da Internexa, da NB Telecom, de empresas espelhadas. Vamos lá, portas da Internexa, da NB Telecom, da China, Seaborn, Globinet e Cogent. Isso. Então, 6 grandes operadores internacionais vão ter portas espelhadas em Nova Iguaçu para venda. Tem uma aí também, a Akamai, que vai poder pegar a Akamai lá também. Então, CDN da Akamai, vai ter uma porta do CDN da Akamai lá. Porta do CDN da Akamai lá. Esse é o projeto. Mas aí é que tá. Caramba, agora eu tenho um monte de perguntas para fazer. Joia. Tô dando nem espaço aqui pro Felipe perguntar. Não, tô achando super interessante. Caramba. Agora você falou de um negócio... Tô anotando tudo aqui que depois... Agora você está falando de um negócio chamado conteúdo, porque tocou em Akamai é conteúdo. A Akamai tem interesse em distribuir o conteúdo dela. E se eu quiser conectar uma porta da Akamai lá no teu data center de Nova Iguaçu, é cobrado? É cobrado. Aí o que eu falei para você? Nós temos a parceria com as empresas como a NB Telecom, que faz esse transporte em cima da nossa fibra para poder conectar a Akamai. Então, não é a Akamai ofertando o CDN dela em Nova Iguaçu. Não. Na verdade, é um jumper do data center da NB Telecom, onde tem o CDN da Akamai, onde vocês estão transportando, e aí, na verdade, eu vou conectar o conteúdo da Akamai na NB. Só que espelhado em Nova Iguaçu. O que acontece também é que nós temos a conexão de fibra apagada até dentro do teleporto onde está a Akamai. Se um cliente em Nova Iguaçu quiser pegar o conteúdo próprio, o que ele faz conosco? Ele coloca o equipamento dele lá em Nova Iguaçu
e nós providenciamos um local para ele colocar o equipamento dele dentro da Internexa no teleporto. E a partir daí... Mas aí não é interesse dele, porque a Camai também está na NB Telecom, para que ele iria para o teleporto? E CDN é CDN em qualquer canto. Daqui a pouco a Camai, quando descobrir que tem lá 40 clientes dentro desse transporte de Nova Iguaçu, ela vai querer colocar o servidor lá em Nova Iguaçu. Concordo plenamente. Esperamos contamos com isso, né? Agora, vamos lá. Só uma pergunta aqui. Vou dar um espaço aqui para o Felipe. Deixa o Felipe sem espaço. A pergunta é a seguinte. Então, a rede de transporte é sua, de um ponto a outro, até Nova Iguaçu. Não, vários pontos. Ele tem um data center específico em Nova Iguaçu. Ele atende tem vários locais da Supervia, do trem. Onde tem trem, tem rede da Net Wireless, teoricamente, né? Sim, mas esse é um novo serviço. Sim. Ele montou um ponto de presença em Nova Iguaçu, um ponto mais denso, né? E aí, nesse caso, por exemplo, se alguém quiser comprar uma banda de internet de uma empresa específica, que já tem a presença lá no seu data center, é a própria empresa que vende isso para o provedor. E o provedor acessa no seu data center. Isso, acessa no data center. Isso. Ele vai cobrar um jumper, claro. Do data center. Mas esse transporte entre o seu data center e o data center da empresa que vendeu a internet para o provedor, esse transporte é de responsabilidade? O transporte iluminado é de responsabilidade da empresa que utiliza nossas fibras, ou seja, o nosso parceiro que tem as fibras conosco. Um dos 6 parceiros que a gente falou. Perfeito. Que tem fibras conosco. Não, acho que isso não está claro para quem está nos assistindo. Vamos lá, a gente tem... Internet. Não, calma, a questão não são os parceiros. A gente tem as empresas de trânsito e as empresas de trânsito. A gente tem um transportador, que é vocês. O provedor, quando contrata, ele vai ter 3 contas. O transportador, a empresa de transporte e o jumper do data center do parceiro. Não. Então ele fica com 3 contas na mão? Não, é só uma, do jumper. Nós temos o seguinte, são 3 produtos distintos. Né? Ele pode comprar conosco a fibra apagada e ele botar o equipamento dele lá em Nova Iguaçu. Não é o caso, ele não vai fazer isso. Ele quer, por exemplo, 1 GB de Akamai. Ele quer 1 GB de Akamai. Aí ele vai pegar esse provedor que é 1 GB de Akamai. É um exemplo que a gente está dando aqui. Se ele quiser 1 GB de Akamai, ele vai pegar uma porta, que aí é a porta de um dos nossos parceiros. Por que é a porta? Nossos parceiros, por exemplo, Internexa e NB Telecom. Vou dar exemplo dessas duas e tem mais um terceiro também que está operando conosco lá. Ele vai pegar uma porta e vai escolher, Márcio, eu posso pegar uma porta de qualquer um desses. Então ele vai ter que pagar a Internexa, um jumper. Exato. Porque o Akamai não é da Internexa, o Akamai é da Akamai. Só que a Akamai tem um CDN lá dentro, e aí o CDN da Akamai está lá dentro, olha... plugar aqui no meu switch, tu capta todos os CDNs da Akamai. Então, já pagou um jumper da Internexa, um serviço da Internexa. Qual é o outro serviço? Ele vai ter que pagar, nesse caso, a porta de quem vai transportar, por exemplo, vamos supor que é a Internexa que vai transportar. Então, ele pega a porta da Internexa e lá ele paga o jumper dentro do portal da Internexa. Então mas seriam produtos juntos, né? Ela vai vender junto isso. Ela vai vender o jumper e vai vender o transporte. Isso. Ela vende a porta a partir de 1 GB. Então, na verdade, vocês ficaram transparentes para o provedor, porque o provedor pode fechar tudo com a Internexa, tudo com a Globenet, tudo com a Angola Cables, tudo com a Cogent, inclusive? Cogent, inclusive, que a gente está fazendo a conexão agora. Que dizem que Cogent não está presente no Rio ainda, né? Vai abrir. Vai abrir agora. J2, em fevereiro ou março, já está ativo na J2, uma capacidade bem interessante. Está ativo recentemente. Eles estão trabalhando o mercado do Rio de Janeiro e aí nós estamos trabalhando também para habilitar a conexão ao RJ2 simultâneo à abertura da... Vou fofocar aqui, tá? Fofoca no programa, pode ouvir. É ela que tem um tal do link a R$1. Por que o link dela é R$1? Parece que é $500 uma porta de 10 GB. Aí não é R$1, dá R$1 e não sei o quê. Com dólar alto, acho que já está chegando quase em 2. Mas antes, com dólar baixo, estava batendo R$1 e alguma coisa. Mas aí ninguém vai contratar 10 GB de trânsito internacional, né? E aí, enfim, dificilmente a pessoa conseguiria esse link de R$1.
Mas é fofoca, gente, eu não sou da empresa, tem que procurar uma proposta, pedir uma proposta para eles. Não, é verdade. Verdade isso. A faixa de preço dele é essa mesmo. Eu pedi uma proposta, eu não brinco com serviço, não. Sou jornalista investigativo. Fez muito bem o trabalho, né? Porque o preço é esse mesmo. É esse mesmo, né? É 1 giga a R$1. Não é 1 giga, é R$1. Cadê a calculadora? Eles me mandaram a proposta, quer ver? Eu vou somar para você entender. Gente, é fofoca, tá? Não sou da empresa. Mas vai pro ar, foda-se, não é problema meu. É eles que entrem nos comentários do vídeo e façam. É o seguinte, $500 por 10 gigas. Tá. Então tu pega $500, multiplica por 4,20. Então já tô com R$2.100. Mais 35% de imposto. 2.835. Aí tu divide tudo isso por 10 mil. 2,80 mega. Isso. R$2,80 mega. É porque o dólar tá caro. 4,30 agora. Então, entendeu? Quando tava mais baratinho, e se o imposto for mais barato, o troço é R$1. R$1 e pouco. Entendeu? Um mega. Só que aí entra aquela aula, não dá para falar isso agora no podcast, teria que ter um outro podcast. Você tem que acessar lá no data center. E tem que consumir também 10 GB de trânsito, porque também não adianta o cara comprar 10 GB e consumir 2. Olha, eu tenho mais 10 minutos só para falar de um último assunto que todo mundo quer saber, Márcio. Eu só tenho uma perguntinha. Então pergunta, vai lá. Então, Márcio, na verdade o que você fez foi estender o ponto de acesso desses parceiros ou dessas empresas, ou qualquer um que tem interesse, para mais próximo onde a demanda existe do provedor. Exatamente. Então, se a internet, por exemplo, está no teleporto, mas a demanda não está mais no teleporto. Todo mundo que tinha que chegar no teleporto já chegou. Exato. E tem uma demanda que está ali em Nova Iguaçu que, se a internet não chegar lá, vai perder negócio. Então, o que você propiciou foi a extensão da rede Internexa até Nova Iguaçu. E a essa extensão, cabe à Internexa arcar com os custos, junto à sua empresa. Então, você disponibiliza a porta da Internexa e todos os serviços agregados que a Internexa tem ali em Nova Iguaçu. Isso. E o provedor também teria que remunerar essa infraestrutura local lá. O jumper, a entrada no data center ele tem que pagar, chegar lá, o jumper dentro do data center tem que pagar. Mas vai ser mais baratinho. Se for só uma entrada, é mais baratinho do que está contratando, enfim, um link dedicado lá. Muito mais barato. Hoje a gente fala assim dessas empresas, mas nós estamos trabalhando para poder conectar, né? O RJ2, na Equinix RJ2, nós estamos trabalhando para trabalhar a Angola Cables, firme, Globinet, muito firme com a gente também. Então a gente tem ali uma estrutura que o provedor de lá, ele vai se beneficiar muito para poder se conectar nessas grandes empresas, né? Então a gente tem trabalhado para poder propiciar os provedores regionais daquela área. É um Pix que você está criando. E conectar diretamente. Não, mas a pergunta que todo mundo, a pergunta que não quer calar, vem agora. E o PTT? Vai ter PTT lá nesse data center Nova Iguaçu? Essa é a pergunta. PTT, o que a gente incentiva? É a onda do momento. O que a gente incentiva o provedor a fazer? Nós estamos trabalhando duas coisas. Para ter um SIX lá, tudo bem. Projeto futuro. Isso, fazer um SIX em Nova Iguaçu. O PIX ou Mini PIX ainda depende de criar a rota redundante para Nova Iguaçu agora. Mas aí, beleza. Uma pausa, um minutinho. Você tem 2 fibras até lá? Então nós temos uma fibra até o data center de Nova Iguaçu e estamos passando a outra que vai conectar lá em São João. Porque a partir de 2 eles se sentem seguros em implantar o PTT. Implantar o PTT. A gente vai fazer um SIX através de uma rota única por enquanto. E aí, PIX é um projeto futuro quando rolar essa redundância. Isso. E aí o SIX é uma realidade. O SIX já é uma realidade. Já pode pegar o PTT na Net Botanic e implantar lá. Com certeza. Ele compra o PTT lá em Nova Iguaçu. Ele conecta lá. Tá. E já consegue. Quem está nos assistindo e é provedor de internet e quer pegar o PTT, igual a galera fala, eu posso pegar o PTT? Pode pegar o PTT lá em Nova Iguaçu? Já pode? Já pode pegar o PTT lá. Quanto custa? Essa aí não pode falar agora não? Tudo bem. Não posso falar, mas é muito, muito, muito barato. É muito barato. É mais barato do que o cara ir lá no RJ2?
bem mais barato que na JBL. Eles já me falou um preço aqui, eu fiquei realmente impressionado. Então faz o seguinte, coloca na descrição aqui do vídeo o teu telefone, pra galera quando estiver assistindo o vídeo ir lá, pegar teu telefone e pegar um orçamento para pegar o PTT em Nova Iguaçu, já tem PTT em Nova Iguaçu. E aqui é assim, aqui é atendimento personalizado. Você liga e vai ser atendido pelo dono da empresa. Sim. Negócios rápidos, né? Mas aí, gostei muito dessa proposta. Pessoal, a gente está chegando ao final do podcast, já bateu 1 hora. Já bateu 1 hora. Começamos 15h41. Né? Bateu 1 hora. Eu digo 40 minutos, às vezes nem cumpro os 40 minutos, passa um pouco. Mas o papo ficou bom, né? Ficou ótimo, muito bom mesmo. Ficou bom. Pessoal, muito obrigado. Márcio Pinguta, Felipe Neri. Você que está nos assistindo, gostou desse podcast, dê um like, inscreva-se no canal, façam comentários. Eu vou deixar aqui o telefone e e-mail de contato dos participantes aqui nos comentários também, para quem quiser também interagir diretamente com eles, também ficar à vontade, tá bom? Valeu, galera, grande abraço.